muito bem-vinda. Você que está chegando aqui no meu canal, Aconchego da Alma. E que satisfação poder dar continuidade à história tão linda de Jó. No vídeo anterior, eu iniciei lendo os capítulos que contam a história de Jó. Uma história que é muito mais do que paciência. Uma história que traz uma reflexão sobre confiança, sobre obediência e sobre submissão à vontade de Deus. Tá certo? E se você está aqui no canal, eu te pergunto, você já é inscrito? Se não for inscrito ainda, eu te convido a se inscrever no canal agora mesmo. Deixa também o teu like, comenta e clica no sininho para que você possa receber as notificações quando chegarem novos vídeos. A verdade é que o YouTube se comunica dessa forma. Quanto mais interação do público, mais o YouTube entende que esse conteúdo tem relevância para chegar a outras pessoas. Então, é algo muito simples. Se você puder fazer, eu te agradeço de coração, tá bom? Eu quero dizer uma frase antes de iniciar a leitura. A sabedoria bíblica consiste em agir corretamente em cada situação concreta. E é dessa forma que Deus trabalha em nossas vidas. Ele traz para as nossas vidas esses ensinamentos bíblicos. E a sabedoria bíblica consiste em sabermos tomar as decisões, agirmos corretamente dentro de cada caso concreto. Ou seja, dentro das nossas realidades, nós sabemos como agir corretamente. Isso se chama sabedoria bíblica. Agir conforme a vontade de Deus. Tal como Jó, ter confiança, ter fé e acreditar. Então, no vídeo anterior, eu li Jó 1 e 2. Eu vou deixar na descrição o link do vídeo que trata do capítulo 1 e 2 de Jó. E também vai aparecer no final do vídeo as janelinhas para você poder clicar no capítulo 1 e 2, tá? Então vamos lá. O capítulo 3 tem como título o seguinte: A queixa de Jó. Eu vou mostrar para você. Olha aqui, ó. A queixa de Jó. Jó amaldiçoou seu nascimento. Depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoar o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas e Deus lá em cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoe-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha, que não veja o despontar da alvorada.
pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento, porque não morri ao nascer, porque não morri ao nascer, porque não expirei ao sair do ventre da minha mãe, porque houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse, porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Com os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata, ou como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Vamos dar uma paradinha nesse pedaço aqui e daqui a pouco a gente continua o capítulo. Jó estava se sentindo tão machucado, apesar da sua grande obediência a Deus e de ter rendido glória a Deus, mesmo quando todos os seus bens tinham sido roubados e todos os seus filhos terem sido mortos. Quando ele foi atormentado por uma doença grave que fez com que ele tivesse feridas desde a planta do pé até o topo da cabeça. Isso deveria ser tão dolorido fisicamente. E Jó se encontrava naquele momento com dores físicas e emocionais. Não era apenas o corpo de Jó que doía, mas a sua alma também doía, porque afinal de contas ele havia perdido seus bens, todos os seus filhos e a sua saúde. E ele estava se sentindo muito pequenininho. E ele estava se sentindo tão assoberbado com tantas provações que vinham adiante dele, que ele começou a amaldiçoar o dia que havia nascido. E por várias vezes nesses capítulos, nesses versículos, nós vimos que ele desejou que aquele dia tivesse sido obscurecido, que não houvesse uma mãe para ele mamar, que o ventre da mãe dele se fechasse. E por que ele não morreu quando nasceu? E ele repetiu isso muitas vezes para tentar expressar a dor que ele estava sentindo naquela hora. E era uma dor tão grande que ele desejou nunca sequer ter nascido. Isso nos faz pensar nas pessoas que podem estar aqui assistindo a esse vídeo, que sofrem com dores físicas e emocionais. E também nos faz lembrar de pessoas que conhecemos que também sofrem com dores insuportáveis no corpo e na alma, que carregam em si doenças tão graves que lhe provocam dores, angústia e o desejo da morte, ou o desejo de nunca ter nascido. É um momento difícil de tristeza na vida dessas pessoas. E o que fazer para proporcionar a pessoas que estão passando por essa situação um mínimo de conforto, de amor e de fé em Deus? Então vamos continuar. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados, e ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto pequeno como grande, e o servo fica livre do seu Senhor, porque se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem,
vão em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Porque se concede a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Jó era um homem tão justo, correto e temente a Deus, e passou por tudo isso. E essa reflexão sobre Jó nos faz refletir um pouquinho mais. E Jesus Cristo, o nosso Salvador, que passou pelas angústias e agonias do sacrifício expiatório, que o levou a suar sangue por todos os poros, dado o tamanho da pressão e da angústia que ele estava vivendo. Nosso Salvador passou por momentos que nenhum ser humano nesta terra poderia passar. E ele passou por isso, por mim e por você. Nós não sabemos e não compreendemos os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, mas Ele possui propósito e desígnio para cada pessoa. Ele te conhece pelo nome, e embora talvez você esteja passando por desafios, lembra disso. Tenha fé, confiança em Deus, deposita nele a tua fé e confiança, porque Ele vai fazer por você o que for melhor, embora talvez não nos pareça isso no momento. É essa confiança e essa submissão à vontade de Deus que faz com que nos mantenhamos submissos à vontade de Deus, embora não compreendamos os seus propósitos e objetivos. Tudo nessa vida é temporário. Tudo um dia vai passar. Para nós, o tempo parece longuíssimo, mas para Deus é como um estalar de dedos, é como um piscar de olhos. Tudo é muito rápido e efêmero. Continuando agora, nós vamos para o capítulo 4, estudar mais um pouquinho da vida de Jó. Então, Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir, mas quem poderá conter as palavras? Só para contextualizar, nós vimos no capítulo 2 que Elifaz, o temanita, era um amigo de Jó. Ele e mais outros 2 amigos foram visitar Jó. Quando eles tomaram conhecimento de todo o seu sofrimento, e eles passaram 7 dias e 7 noites sentados ao lado de Jó, mas sem dizer nenhuma palavra. Então aqui Elifaz tomou a palavra e começou a falar. Se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir, mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçaram
e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Então observa, no capítulo 3, Jó perdeu a paciência e começou a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. E o amigo dele, Elifaz, chama Jó para a razão e começa a mostrar para Jó que ele já tinha ajudado tantas pessoas e já tinha fortalecido tantos joelhos vacilantes. Mas agora, quando ele estava passando pela dificuldade, então ele não estava tendo paciência e já estava até amaldiçoando o dia que havia nascido. Repetindo o versículo 5, mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus. Não tem esperança na integridade dos seus caminhos. Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos, segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconhecia sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz: pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, que são esmagados como a traça, nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida deles lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Então, muito sabiamente, Elifaz, o amigo de Jó, o chamou para a razão. Jó, você que já acalentou tantas pessoas, que já fortaleceu tantos joelhos enfraquecidos, como pode agora, porque você está passando pelas dificuldades, perder a sua fé, perder a sua paciência e reclamar e amaldiçoar o dia que você nasceu? Sabemos que não é fácil e que é desafiador para todas as pessoas que estão vivendo por momentos desafiadores, desemprego, problemas conjugais, problemas com a família, com filhos, com vícios, com doenças, de desemprego, enfim, N razões que levam as pessoas a sentirem angústia e sofrimento.
Nós sabemos que não é fácil, mas é importante manter a serenidade, a fé, a confiança, a sensatez, porque são esses valores, são esses princípios que vão nos ajudar a vencer os nossos desafios. Seja perseverante, seja firme, seja forte, seja confiante. São esses princípios da alma de uma pessoa que vão determinar se a pessoa vai passar de forma mais sofrida ou de forma mais tranquila pelos desafios da vida. Tá bom? E acima de tudo, confiar em Deus e colocar tudo em suas mãos. Capítulo 5. Crede agora para ver se há quem responda. E para qual dos santos anjos você voltará? Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são oprimidos nos tribunais e não há quem os livre. A sua colheita, o faminto a devora, arrebatando até que se encontra no meio dos espinhos. E o sedento suga os seus bens, porque a aflição não vem do pó e o sofrimento não brota do chão. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria Deus e a Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia as águas sobre os campos. Põe os abatidos no lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar os seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia, eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse a noite. Porém, Deus salva da espada que lhes sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. Esses versículos que eu acabei de ler são versículos bem especiais que reforçam que nós precisamos confiar em Deus, mesmo quando o sofrimento se apresentar em nossas vidas. Que precisamos sair e pedir socorro a Ele, porque Ele sairá ao nosso socorro. Que mesmo quando tudo parecer que está desmoronando, ainda precisamos colocar os nossos joelhos no chão e entregar no altar de Deus todos os nossos medos, todos os nossos anseios, todas as nossas angústias e confiar que Ele cuidará de nós. Porque Ele cuida, tal como um pai ou uma mãe que vai a socorro de seus filhos. Nosso Pai Celestial também vem a nosso socorro.
mais uma parte do livro de Jó. Eu espero que você tenha gostado dessa leitura. No próximo vídeo eu vou ler outros capítulos do livro de Jó. Tem muita história ainda para contar. Eu agradeço por você ter chegado até aqui. Espero ter levado até você uma boa reflexão. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, com luz, com serenidade. Que os teus desafios possam se tornar mais leves. Que a luz de Cristo possa te abençoar com discernimento para saber tomar a decisão correta. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo. E se não assistiu Jó 1 e 2,